Estamos no mês da família, o mês de maio que separamos por ser o Dia das Mães, domingo passado, e também separamos para falar do tema família. E eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Essa história é uma história muito conhecida, não só das crianças que aprendem sobre a Arca de Noé, mas conhecida no mundo inteiro. Várias culturas, irmãos, que não têm contato com a palavra de Deus, têm histórias que relatam a respeito de um dilúvio grandioso, de uma catástrofe que ocorreu e que deixou marcas, deixaram fósseis, deixaram marcas na natureza até os dias de hoje. Você vai encontrar isso aí em vários pontos do mundo, do planeta. Então isso só confirma que o que aconteceu não foi algo que aconteceu num lugar, não aconteceu só naquela região lá do Oriente, mas foi um dilúvio de fato universal, global, literal, foi uma coisa que aconteceu. E nós vamos ler então do versículo 5 até o versículo 22, tá bom, meus irmãos? Então Gênesis 6, do 5 até o 22. E o tema da pregação é Noé, um homem de fé e obediência. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Vamos ler. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que vos trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. A Bíblia nos fala que este homem, Noé, ele era um homem que vivia numa época em que o pecado se multiplicara. O pecado havia corroído a sociedade. Mas ele e a sua família se guardaram em fé e fidelidade, em fé e obediência a Deus.
A Bíblia não só conta da história de Noé nesse lugar, nessa passagem, mas fala também no Novo Testamento. Quando os irmãos abrirem lá em Hebreus, se os irmãos podem ir lá agora, Hebreus está lá no final da Bíblia, está lá no Novo Testamento, e é lá no capítulo 11, e nós temos no próximo slide, nós temos o texto ali também. Depois a gente vai, é isso mesmo. A letra, dá para todo mundo enxergar, né, nessa letra amarela, né? A letra está tão pequena, né, que dá para todo mundo enxergar. Mas Hebreus 11, versículo 7, eu vou abrir aqui para eu ler também, porque senão quem não conseguir enxergar consegue acompanhar a leitura. Versículo 7. Aqui, nesse texto, está falando uma lista de pessoas que eram heróis da fé, pessoas de fé. E pela fé que elas tiveram, elas agiram de uma maneira. E Noé está nessa lista. Então, olha o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aqui resumiu tudo, resumiu a história de Noé. Mas nós temos agora em detalhes, em Gênesis, como que foi isso aí. Por que falou aqui, ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Deus falou para ele o que ia acontecer, porque o mundo estava em depravação total, corrupção total. E Deus falou, olha, eu vou destruir com água. Eu vou mandar uma chuva tão grande, a água vai vir de cima, vai vir de baixo, vai vir de todos os lados, vai cobrir todos os montes e vai exterminar todo o ser vivo. E Noé, por temer a Deus, confiou em Deus. Ele podia desconfiar de Deus, né, e falar, mas puxa vida, Deus, isso aí nunca aconteceu. O que é isso? Me explica melhor. Eu quero provas, né? Como muitas pessoas hoje em dia querem provas de coisas. Quando Deus fala alguma coisa, ele só acredita se tiver provas, né? Não tinha prova nenhuma, irmãos. Nunca tinha chovido na face da terra. A Bíblia fala que o que regava a terra era uma penumbra, era uma umidade, era um orvalho, né? Que ficava uma camada de nuvem espessa em cima, e aquela umidade então fazia com que as plantas eram regadas. Nunca tinha chovido. Então, falar que ia chover, que ia cair água do céu, era uma coisa nova para Noé. Mas Noé temeu a Deus, confiou, fez a arca. E não era a arca de qualquer jeito. Eu vou pegar uma madeira, vou fazer uma jangada. Não, fazer do jeito que Deus falou. O tamanho, as medidas. Eu não trouxe aqui, irmãos, os detalhes, porque não era o objetivo ficar entrando nesses pormenores, mas era uma arca muito grande, enorme, a ponto de caber de fato todos os animais, esses animais que Deus está falando aqui. E lembrando, irmãos, que alguns falam, mas como é que vai caber tanto animal grande? Não precisava entrar adulto, podia entrar jovenzinho, né? Ou na fase infantil ainda, pequeno, para poder crescer depois que saísse e se reproduzir. No entanto, que fosse macho e fêmea. Então todos os animais podiam de fato entrar como entraram na arca. Todos os animais que você vê vivo hoje é porque eles sobreviveram lá, naquela época. Tá? Então todos os animais sobreviveram. E as pessoas, toda a humanidade que está viva hoje é descendente dos 3 filhos de Noé. Dá para perceber isso? Ou é de Sem, ou é de Cão, ou é de Jafé. Então eu e você, nós viemos dessa família de Noé. Então Deus tinha essa história aqui para nos contar, e usando o exemplo deste homem. Mas eu quero contar então, irmãos, um pouco o porquê que aconteceu isso. Semana passada nós falamos da mãe de Moisés, chamada Joquebede. Essa era uma mulher de fé, e ela protegeu o seu filho Noé para que ele fosse o libertador de Israel. Agora nós vamos falar sobre um homem, um pai de família. Esse homem que tomou a decisão de proteger a sua família com os princípios de Deus. Vou pedir que volte lá no segundo slide e vai falar um pouquinho. O nome Noé significa descanso e repouso. E tem um significado muito importante, porque a Bíblia fala quando dá o nome de Noé, porque o mundo ia descansar diante de tanta calamidade, de tanta corrupção.
Noé então veio para relembrar que Deus daria descanso. O avô de Noé foi Matusalém. Se não me engano, o homem mais longevo da terra, né, que viveu 969 anos de idade. Alguns falam, pastor, não é possível que alguém viva 969 anos de idade. Eles contavam diferente. Será que não era 96 anos que eles queriam dizer? Não era, sabe por quê? Porque se você olhar a idade de todos os homens que viviam naquela época, eles falam que alguém vivia tantos anos, gerava filhos e filhas, depois vivia mais tantos anos, depois morria. Tinha pessoas que geravam filhos e filhas ali com 20 ou 30 e poucos anos de idade, e depois vivia mais de 200, 300 anos. Então a contagem era essa mesma. Senão, se você fizer a matemática, tinha que ter filho com 2 anos de idade. Está entendendo o que eu estou falando? Se você tirar o centésimo e colocar para décimo. Então, eles viviam de fato muito tempo. O homem se tornou mortal por causa do pecado. O homem e a mulher não eram para morrer. Deus não nos criou para morrer. Sabia disso? Deus nos criou para viver para sempre. Tanto é que quando no jardim do Éden, Deus falou que o dia que comeres morrerás, porque eles não sabiam o que era a morte. E eles tinham a árvore da vida no jardim. Então não tinha como morrer. Mas o pecado trouxe a morte. E por causa disso, irmãos, a morte traz dor no coração do ser humano. A morte sempre é uma catástrofe no coração da humanidade. Aqueles homens começaram a experimentar que mesmo vivendo muito, uma época de saúde, de alimento sem agrotóxico, né? Onde tudo era gostoso, tudo era saudável, mesmo assim eles morriam e morriam. Então, Noé, ele era neto do homem mais longevo, né? E ele era filho de Lameque, e os irmãos, Noé teve irmãos, mas não fala por nome, né? Irmãos e irmãs, só menciona que ele teve. A esposa dele não é mencionada por nome, mas os filhos são mencionados por nome, Sem, Cão e Jafé. Está tudo lá em Gênesis capítulo 5. Se os irmãos quiserem estudar em casa, vocês vão ver. Mas o que aconteceu para que essa história aqui do dilúvio acontecesse? Hoje à tarde, quando começou a chover, eu falei, olha que ilustração boa, né? Vou falar sobre o dilúvio hoje. Mas uma coisa eu te falo, não vai acontecer um dilúvio universal mais. Sabia disso? Deus prometeu. E uma marca de que não vai acontecer é o arco-íris. Toda vez que você vê um arco-íris, você vai ver a aliança que Deus fez com a humanidade, que não destruiria a terra através de dilúvio. Vai acontecer muita enchente por aí, mas um dilúvio do jeito que foi, nunca mais. A terra não vai ser destruída do jeito que foi aquela vez. Deus fez essa aliança, Deus cumpre as promessas. Amém, irmãos? Mas por que naquela vez Deus fez isso? Porque a maldade do homem era grande. Olha o versículo 5, Gênesis 6, versículo 5. Aí pode ir para a primeira parte. Gênesis 6, 5. Diz que o pecado da humanidade era muito grande, irmãos. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Então a maldade era generalizada, irmãos, nas ações. Você via a maldade no dia a dia, constantemente. Imaginam pessoas que viviam centenas de anos, quanto mal elas podiam fazer. Já pensou? Um bandido que não morre? Um assassino que continua fazendo, né, e tem saúde, força e prejudica, e aí vai se proliferando. E o mal se multiplicara, diz a palavra de Deus, sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má. Então, irmãos, você vê uma maldade que era generalizada nas motivações. Então, o coração das pessoas estava contaminado. As pessoas tinham intenção maligna mesmo. E elas tinham tempo para fazer coisa errada. Hoje em dia, as pessoas sentam na frente do celular e aprendem coisa errada na televisão, né? Lá não tinha celular na televisão, mas eles ficavam conversando, ficavam maquinando, planejando fazer coisa errada. Imagina, quanta maldade existia naquela época. Não só isso, a maldade do homem era algo crescente. Olha o que você vê aqui, ó. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Então, era uma maldade proposital. Eles queriam fazer coisa má e faziam mesmo. Eles planejavam fazer. E era só má. E era desse jeito continuamente. Não era uma vez ou outra, de vez em quando. Cadê um trimelique, eu quero fazer coisa errada, eu quero fazer arte. Não, era fazer arte o dia inteiro, todos os dias.
fazer coisa errada. Essa era a maldade. Onde uma sociedade vai sobreviver diante disso? A gente nem tem ideia, irmão, de como que é isso. Talvez é você olhar num presídio que existe aí de segurança máxima e falar, isso aí não é nada perto do que acontecia naquela época. Pessoas malignas, pessoas que se especializaram no mal, só pensam o mal continuamente e só fazem o mal. Então, o mal moral, o mal físico, né, o mal de todos os aspectos. Então, a Bíblia fala que estava assim a sociedade, irmãos. Aí vem o juízo de Deus, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Quando diz que Deus se arrependeu, irmão, não quer dizer que Deus tenha mudado de ideia, quer dizer que Deus tinha ficado entristecido. Magoou muito o coração do Criador, de que a sua criatura tinha ido para esse rumo. Ah, pastor, mas Deus não sabia? Deus sabe de todas as coisas antes de acontecer. Mas isso machuca um Deus santo, um Deus que criou o homem para ter comunhão com ele. De repente, esse homem está nesse caminho de perversão. Então, isso traz a reação do Criador, que é tristeza. Uma tristeza profunda, que a Bíblia traduz para nós como arrependimento. Quando alguém está arrependido, o ser humano, a pessoa ela não está contente, né? Ela fica muito triste, na verdade. Ela fica cabisbaixa, ela fala, tem que mudar isso, não é possível. E Deus falou, estou triste, que a minha criatura foi para um rumo desse. Toma essas decisões e vive nessa calamidade. E aí Deus decide tomar, por suas forças, tomar as rédeas e falar, eu vou fazer algo. Versículo 7. Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então disse Deus a Noé, o fim, versículo 13, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então Deus ia destruir a terra do jeito que era, né? Ia fazer uma enchente global, e todo mundo que estava lá ia ser destruído. Versículo 17, porque eis que vos trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Então, irmãos, lembra, presta atenção no que está falando aqui. Para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Ou seja, ali as aves estariam incluídas aqui. Tudo o que há na terra expirará. Ah, pastor, mas e os peixes? Eles vão na água. Você vai matar um peixe afogado, não tem como, né? Mas no caso aqui, os animais os animais marítimos, né, foram preservados, mas todas as aves e os animais da terra foram exterminados. Então, o que aconteceu para que Deus decidisse? Não foi porque o homem era bonzinho, o homem estava obedecendo, louvando a Deus, foi porque o homem chegou no ponto máximo de rebeldia, de pecado. E quando chega no ponto máximo assim, irmãos, é um autoextermínio. É uma degradação completa. A humanidade, irmãos, está numa degradação enorme do jeito que está hoje. Mas sabe por que não está pior? Porque a Bíblia fala que nós somos o sal e a terra, o sal e a luz desse mundo. Os cristãos têm o Espírito Santo de Deus, não deixa a coisa apodrecer tão rápido e tão abruptamente, né, e de forma tão grandiosa como aconteceu. Porque os cristãos carregam em si a presença de Deus. E mesmo assim, nós cristãos muitas vezes deixamos a desejar, porque nós agimos de acordo com o mundo. Nós não agimos de acordo com o Espírito de Deus que habita em nós. Mas o que preserva esse mundo em caos são aquelas pessoas que representam Cristo, Deus, nesse mundo, para que o mundo não se destrua, não se deteriore mais do que já está. Mas o mundo aqui estava dessa forma. E a Bíblia fala que havia um homem, uma família só, que estava andando em fé e temor a Deus, que era a família de Noé. Mas Deus, irmãos, apesar de tudo isso, Deus é gracioso, Deus é bondoso e é paciente. Bem, irmãos, é muito paciente.
Porque depois que ele falou para Noé que ele ia destruir a face da terra, destruir os animais e os homens, olha para você ver o que fala no versículo 3. Gênesis 6:3. Está lá no comecinho. Antes mesmo de falar tudo isso, em Gênesis 6:3 diz: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Alguns interpretam isso aqui falando agora o homem ia parar de viver 900 anos, 800, ia começar a viver 120 anos. Só que não é isso que Deus quer dizer. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo depois disso, pessoas viviam 300, 400, 500 anos. Aqui é o prazo que Deus daria, a contagem regressiva, que a partir daquele momento, Deus daria mais 120 anos de tempo, de chance para a humanidade. Não é um dia, não é um ano, não são 10 anos, são 120 anos. Deus é paciente, não é, irmãos? Deus é longânimo, Deus é misericordioso. E foi o tempo que também demorou para que Noé tivesse concluído a arca. Não foi uma obra rápida, foi uma obra demorada. A gente pensa que a obra da nossa igreja aqui demorou, né? Eu lembro até hoje, o irmão Sebastião falou para o Tarcísio: Ô Tarcísio, 15 dias o senhor termina tudo lá na igreja e já está reunindo, lembra? 15 dias onde, irmão? 15 dias mais 5 meses, né? Eu acho que faz uns 5 meses, né? Se Deus quiser, mais uma semana acaba, né, irmão Samuel? Acaba. Aí o Tarcísio está liberado para ajudar lá na cozinha. Lá. Será? Espero que sim, oramos que sim. Mas, irmãos, quando você está desanimado com alguma coisa, você abre a Bíblia e fala: 120 anos a mais. Gerações. Deus deu tempo, deu corda, para que tivesse tempo ainda de reaver. Agora, eu vou ler rapidamente, os irmãos não precisam abrir lá, 2 de Pedro 2,5. 2 de Pedro 2,5 está falando desse evento e diz assim: ó, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Deus guardou a Noé. E Noé foi um pregador da justiça. Noé falou da justiça de Deus. Deus ele vai destruir porque ele é justo, ele é santo. Vocês são depravados, pecadores, rebeldes, desobedientes, incrédulos, ingratos. E Deus tem todo o direito como Criador de começar do zero, de falar: peraí, vamos refazer tudo isso aqui, está errado, está errado. E aí, irmãos, foi isso que aconteceu, 120 anos. 1 Pedro 3,20 diz: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Somente 8 pessoas entraram dentro da arca. E os animais? De pessoas, de seres humanos, 8. Noé, a esposa que não sabemos o nome, os 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as 3 esposas. 8 pessoas. Deus ia começar a raça humana a partir daí. Ia começar todos os animais, a partir dos animais que estavam dentro da arca. Foi isso que aconteceu. Agora eu queria perguntar para você, hoje, na nossa cultura, irmãos, você acha que Deus não tem todo o direito de falar: eu quero começar do zero? Depravação, pecado, pessoas que viram as costas para Deus, põem o dedo no rosto de Deus, desafiam Deus, ignoram Deus, desobedecem a Deus. Se Deus fala: faça isso, ele faz o contrário. Deus tem todo o direito de falar: basta, basta. Mas Deus é gracioso, Deus é longânimo. Deus levanta pregadores de justiça para falar: Deus não mudou, Deus não muda, Deus é santo, é justo. Nós temos que mudar. Vamos nos arrepender, vamos clamar para Deus: tenha misericórdia, e Deus vai preservar a mim, vai preservar a minha família, preservar os meus filhos, preservar os meus netos. Porque Deus nos criou para a vida, amém, irmãos? O pecado nos leva para a morte. Sempre é assim. O pecado vende algo e você compra aquilo e nunca consegue pagar. É uma mentira.
Satanás é sempre um mentiroso. Ele vai sempre falar que você pode o que Deus falou que não pode. E Deus graciosamente mostra que não é assim. Perdoa, te levanta, nos restaura. Mas Deus levanta pregadores de justiça. Quando eu digo pregador de justiça, irmão, eu digo pessoas que pregam o Evangelho, que fala de Cristo, e que você e eu somos pecadores, deturpados, depravados. Nós vamos para o inferno sem Jesus. Mas porque Jesus morreu na cruz, nós vamos ser salvos. A arca de Noé, ela ilustra Jesus Cristo. Só há um meio de ser salvo. Não existiam outras embarcações que iam salvar. Olha aqui, tem um barco um pouquinho menor que vai te salvar também. Vem aqui se você não quiser ir para a arca. Se estiver lotado, tem aqui a segunda classe, num botezinho. Não existe isso. É só a arca. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Dá para entender, irmãos? Não é um caminho, ele é o caminho. Ele é a arca. A arca só tinha uma porta, não tinha duas. Interessante. Uma barca daquele tamanho só tinha uma porta. E Deus fechou essa porta por fora. Selou para que ninguém entrasse e saísse. Para que a água não entrasse e para que ninguém dali saísse. Jesus Cristo é a porta. Não há outro jeito de entrar. Se você tem Jesus na sua vida como Salvador, você está salvo do juízo de Deus. Amém, irmãos? Amém. E Jesus é a porta. Não há outro meio, não há como sair de Jesus. Uma vez que você entra, Deus garante a sua permanência lá. Isso não traz esperança para você? Toda a história de Noé, da arca de Noé, nos dá esperança, porque fala que o mesmo Deus que deu juízo e salvou é o Deus que vai trazer juízo nesse mundo e que salva as pessoas hoje em dia. E eu queria aqui falar um pouquinho da resposta de Noé. Em Hebreus 11, 7, diz, próximo versículo, próximo slide, próximo ainda, acho que tem que pular mais a resposta de Noé. Diz que Noé ele foi avisado, e ele temeu, e ele preparou a arca. Noé era um homem que teve um temor santo. Irmãos, temor é algo que Deus coloca no nosso coração, porque você entende que Deus é o Criador, Ele tem direito sobre a criação. Ele tem direito de dar vida e tirar a vida. Você entende que dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E o homem pode nos fazer mal, mas Deus, Ele pode não só destruir a alma e o corpo, não somente o corpo. Os homens podem no máximo nos prejudicar fisicamente, mas é isso que fazem. Deus ele pode mandar no inferno o corpo e a alma. Então Deus merece temor, merece a nossa reverência. Noé ele tinha temor a Deus. Enquanto o mundo zombava de Deus, Noé falava: sim, Senhor, eu confio no Senhor. E quando Deus falou que eu vou destruir, ele amava a sua família e ele falou: eu vou fazer alguma coisa. E o Senhor quer que eu faça, Senhor? Então Deus falou: você vai fazer uma arca. E vai fazer dessa madeira, desse tamanho, 3 andares. Você vai calafetar. Imagina, Noé, irmãos. Eu não sei qual que era a experiência de construção de Noé. Alguns até falam: como é que um homem, naquela época, conseguia construir uma embarcação gigante? Irmãos, os homens eram muito inteligentes. Eu creio que era mais do que hoje em dia. Porque hoje em dia a gente esquece do que comeu ontem. Você lembra o que você jantou ontem, Monivaldo? O Monivaldo lembra, né? O Monivaldo lembra. Perguntei para a pessoa errada, né? Ele lembra? A sopa, né? Todos os dias da semana, tô brincando. Mas a gente tem dificuldade, irmãos. Aqueles homens tinham uma memória fenomenal. Você imagina, na época lá, Noé, ou Adão, ele deu nome para todos os animais em um dia. Na verdade, parte do 6º dia, porque no 6º dia Deus criou a mulher. Você imagina a capacidade de você raciocinar e fazer isso? Os instrumentos musicais eram feitos naquela época. As ciências de engenharia, tudo criado naquela época. Imagina o que havia naquela época de ferramentas, talvez para fazer. A época do bronze, dos metais, estavam ali borbulhando. Então imagina que Noé tinha ferramentas modernas para a época dele, mas que às vezes deixa no chinelo muita coisa que a gente tem hoje em dia. A gente pensa que as coisas de hoje são boas. Pega um ventilador na época do seu avô. Eu tenho um ventilador na casa dos meus pais, da Arno, tem 50 anos, funciona até hoje.
Agora você compra um ventilador na loja, bonitão, dura 2 meses, resseca tudo plástico, né? A gente pensa que as coisas novas são melhores, as coisas antigas são melhores ainda, né? Então imagina Noé, você pensa que ele era um homem privado de recursos, irmãos, ele tinha do bom e do melhor para fazer, tinha 120 anos para construir, já pensou nisso? Tinha os filhos para ajudar, e a Bíblia não fala que impedia, que eles tinham ajuda de pessoas que entregavam material e traziam, carregavam as coisas, mas o fato é que Noé, ele teve um temor santo e fez exatamente do jeito que Deus falou. Noé, ele construiu a arca do jeito que Deus falou, mesmo sem entender tudo, sem nunca ter visto chuva. Ele falou, sim, Senhor. Ah, é para virar para cá? Eu vou virar para cá. 3 andares? Tá bom. Por que não 2, Senhor? Por que não 4? Não é melhor? Não, 3 andares. Deus tem um plano, um propósito com tudo. Irmãos, quando você vai pregar o evangelho para alguém, você não inventa moda. Você não faz o evangelho ser mais agradável para a pessoa aceitar Jesus. Ah, não, você aceita Jesus, mas você pode viver com aquele pecadinho lá, que não tem problema não. Jesus é uma coisa a mais na sua vida, irmãos. Eu falo que nós devemos morrer para o pecado, viver para Cristo, amém, irmãos? Amém. Então nós devemos ser crucificado para o pecado e ter uma nova vida. Então o evangelho é isso. Ou você inventa moda, você quer acrescentar coisas para o evangelho. Não é só aceitar Jesus, não. Você tem que fazer isso, tem que dar dízimo, você tem que participar de todos os cultos, você tem que jejuar, você tem que usar certa roupa, você não pode cortar o cabelo, você não pode depilar. Porque se você fizer tudo isso, não adianta aceitar Jesus. Você tem que ir para aquela igreja ou para aquela igreja. Isso é você acrescentar ao evangelho. Deus não falou isso, irmãos. Deus falou 3 andares. Não eram 2 nem 4. Faz do jeito que Deus falou. O evangelho, irmãos, é puro e simples. Abre lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. O evangelho é isso aqui, irmãos. Desde o início foi isso aqui. E até o final vai ser isso aqui. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é a má notícia de que nós temos pecados, por isso Cristo morreu por eles. E a boa notícia de que Cristo morreu por eles. E as Escrituras todas falam disso. De Gênesis a Apocalipse fala disso. Até a história de Noé, que está em Gênesis, nos ensina sobre isso. Que o mundo estava em pecado. Deus ia destruir justamente, mas Deus construiu a salvação, a arca da salvação. Jesus é a nossa salvação. Amém? Amém. Que mensagem atual, poderosa, devemos falar para as pessoas aí fora. Deus, os dias estão contados para esse mundo, mas aquele que está em Cristo, não há condenação. Amém? Não existe condenação. Se você está em Cristo, você está protegido, salvo por esse Deus que, por te amar, Ele age dessa forma. E você teme a esse Deus, e você faz. E você fazendo isso, do jeito que Deus fala, do jeito de Deus, Deus vai salvar você. E você vai ter uma mensagem para levar para a sua família, para todos que estão ao seu redor, para os seus amigos, conhecidos. Você tem nas suas mãos as ferramentas para levar as pessoas para a salvação. Use-as. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se Deus permitir, irmão, nós vamos concluir essa mensagem no domingo que vem. Mas eu gostaria de deixar um pequeno desafio para você aqui. Pode ir lá no final, Thalita, no último slide. Você está abrigado nessa arca? Pergunta para você. Você está protegido? É tão bom na chuva, você está dentro da sua casa ou dentro da igreja. O irmão Felipe chegou mais cedo aqui, né? Estava chovendo, a água chegou na metade do pneu, né? Do pneu do carro, né? Eu falei, já escoou, já foi embora. Já pensou, irmãos? Viver num local onde a enchente cobriu as montanhas mais altas, onde você não conseguia enxergar o horizonte em terra, era só água, só água. Foi assim na época de Noé. Nós estamos seguros e nos sentimos bem, mas eu pergunto, espiritualmente, você está seguro?
Você está salvo? Você é salvo? A outra coisa que eu vou dizer, abandone a incredulidade. O mundo foi destruído porque era um mundo incrédulo, infiel, corrupto. Todo mundo é assim, irmãos. Não falo a palavra corrupto, não me refiro só à política. Me refiro ao coração do ser humano, aqui e no mundo inteiro. Não importa onde for, Deus fala que todos são pecadores. Não há um justo nenhum sequer, não há um que busque a Deus. Romanos capítulo 3 fala isso. Mas é preciso, então, tomar uma decisão, se arrependendo e crendo em Jesus. Você que já é salvo, viva em santidade. A Bíblia fala que Noé, ele não era um homem sem defeito, porque você vai ver que depois do dilúvio ele já cometeu erros. Isso prova que ele era pecador ainda. Mas todas as vezes que ele cometeu erros, ele se arrependeu, Deus perdoou. E antes disso, ele teve temor a Deus. Ele fala que ele era um homem justo, era um homem que temia a Deus e que obedecia. Toda vez que você se arrepende, teme a Deus e age com fé e obediência, Deus abençoa, Deus perdoa, Deus age a seu favor. Deus não vira as costas para o contrito, para o arrependido, mas para o rebelde, Deus vira as costas. Para o rebelde, Deus pesa a mão. Porque isso é uma afronta para a pessoa dele, para a santidade dele. Então, eu digo para você, viva em santidade. Demonstre que você é uma pessoa transformada por Jesus Cristo. Jesus te transformou, viva de acordo com essa transformação. Rebeldia, nunca mais. Rebeldia recebe o juízo de Deus. Arrependimento, contrição, recebe a graça de Deus. Vamos fechar os olhos, baixar a cabeça. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor hoje trouxe aqui na igreja. O Senhor conhece cada vida, Senhor. Eu não conheço. Eu sei que o Teu Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, também trabalhou e está trabalhando no coração aqui de cada pessoa. Que a história de Noé venha ecoar nos corações. O mundo que vivemos não está diferente daquela época, mas ainda não se deteriorou mais por causa da Tua graça e das pessoas que são rendidas a Jesus, por causa dos cristãos, por causa da Tua igreja, que ainda nesse mundo tem uma missão. Por isso o Senhor não destruiu, por isso o Senhor está aguardando para que mais e mais pessoas se arrependam. Senhor, que do nosso meio, se tem alguém que não se arrependeu da rebeldia, da incredulidade, que agora seja a hora. A chance. A chance. Senhor, que Teu Espírito traga essa urgência, esse senso de urgência no coração. Se tem alguém que não tem certeza de estar na arca da salvação, de ser salvo, ter Jesus, que hoje receba Jesus como Salvador. Que tenha Jesus no seu coração. Que entre, esteja em Cristo, guardados por Ti. E com a porta fechada, Pai, que o Senhor Jesus é a porta, que o Senhor proteja e mantenha e guarde em Ti essa pessoa. Senhor Deus, eu peço, Senhor, opere com a salvação aqui nesse momento, conforme Teu querer. Também oro, Pai, que aqueles que já fizeram isso possam ter temor ao Senhor, viver em santidade, se arrepender em humildade, Pai, e andar em temor. Porque isso vai ser bênção e proteção para si, para a esposa, para os filhos, para os netos, para todos ao redor. Senhor, nós não temos poder de mudar os corações das pessoas. Noé não tinha poder de mudar a sociedade, mas ele pregava, ele falava a verdade. E ele obedecia. A sua família foi salva. Senhor, dá-nos a Tua graça de que os nossos queridos venham também entrar na arca, venham estar em Cristo. Se tem alguém aqui com marido, esposa, filhos, que não são cristãos, que não são salvos, que venhamos a continuar pregando, não desistir delas. Que demore 1, 2 meses, anos que sejam, mas não desistirmos, porque o Senhor é longânimo. Ajuda-nos a sermos também. Oramos assim, que como Noé, um homem de fé e obediência,
nós sejamos como maridos, pais, como cristãos. Abençoe esse apelo agora em nome de Jesus. Amém. Ainda com os olhos fechados, vou fazer uma pergunta aqui e você levanta a mão, porque eu vou estar vendo a sua mão em pé e eu vou orar por você. Ninguém mais vai estar olhando, mas eu vou estar. Talvez você não está dentro da arca, você nunca se arrependeu dos pecados. Você sabe que é pecador. Mas você nunca falou: Deus, eu sei que eu sou pecador. Me perdoa. Eu tenho maldade, rebeldia no meu coração. Me perdoa. Eu quero estar dentro da arca. Quero estar em Cristo. E ter a certeza de que o Senhor vai fechar a porta e vai me guardar para sempre da destruição e do juízo. Levanta sua mão. Pastor, Deus falou comigo. Eu nunca fiz essa oração pedindo para Deus me salvar e me perdoar. Eu quero pedir isso agora. Levanta a mão. Pastor, ore por mim. Ore por mim para que eu tome essa decisão e aceite Jesus como Salvador. Se você tem dúvidas sobre isso, não perca tempo. Fale comigo, fale com algum outro irmão ou irmã. Agora, você que já fez isso, você quer ser um pregador da justiça, não deixar o mundo ser afogado na sua frente, mas você precisa de coragem, precisa de unção, precisa de direção de Deus para você ser corajoso e ousado para falar: pastor, ore por mim. Eu tenho vergonha. Amém. Eu tenho medo muitas vezes de falar. Que Deus te ajude a ser um pregador de justiça. E você vai pregar falando, tá? Você vai falar o Evangelho. E a sua atitude vai confirmar o que você está pregando. Eles vão ver que o Evangelho é verdadeiro, do jeito que você vive. Então imagina, é uma responsabilidade grande, não é verdade? Levante sua mão, pastor, ore por mim. Amém. Senhor, abençoe cada pessoa que aqui levantou a mão. Precisamos de Ti. Nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores perdoados por Jesus. Mas ajuda-nos, Senhor Deus, a termos temor, fé e obediência. Falarmos da mensagem, pregarmos a justiça. E que só há uma arca, só há um caminho, Jesus. Só há uma porta, Jesus. Nesse mundo. Oramos assim, que o Senhor ajude cada um que levantou a mão, que tem às vezes temor, medo, timidez, dificuldade. Que o Senhor ajude cada um, Pai, a fazer isso com os familiares, conhecidos também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus nos ajude a seguirmos em obediência à palavra dele. Amém?